Presidente, peço que incorpore o tempo do vereador Arnold. Eu já visto que ele não vai fazer uso. Pode ser, vereador. Meus amigos, primeiramente, boa tarde a todos presentes. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos nobres colegas vereadores. Bem, eu queria aproveitar esse momento para falar sobre LIMP. LIMP é uma abreviação, né, dos 5 princípios da administração pública, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre o que eu li, né, para que nós juntos possamos aí discutir, compreender e principalmente levar para casa, na mente aí, um pensamento diferente a respeito do tema. Que são os princípios da administração pública? Para que o profissionalismo seja garantido por parte dos servidores públicos e os serviços prestados atendam ao interesse da sociedade, a legislação brasileira, na Constituição Federal de 1988, determina no artigo 37 que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses 5 princípios da administração. E eu queria aqui falar de um por um, né, trazendo, né, a consciência, o entendimento de todos e falando inicialmente sobre a legalidade, né? O princípio da legalidade trata de valorização da lei, né? Ou seja, todos os atos da administração pública, eles devem ser legais, né? Acima dos interesses privados, ou seja, dos interesses pessoais, né? Nesse sentido, a administração pública só pode ser exercida se estiver de acordo com as leis, fazendo com que a atuação do Executivo concretize somente a vontade geral dos cidadãos e cidadãs, ou seja, o princípio da legalidade vai contra o comportamento personalista, né? Favorecendo favoritivismo, entre outras práticas. Nós temos também o princípio da impessoalidade, mas só antes, né, eu queria voltar a esse tema legalidade, né, para dizer aos senhores que hoje eu não enxergo dentro do município, né, legalidade muito dos atos do Executivo. Por isso que eu estou trazendo à tona aqui a teoria do quais são os princípios da administração pública. O segundo, esse daqui me lembra bastante, que é o da impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade busca traduzir a noção de que a administração pública deve tratar todos os cidadãos e cidadãs sem discriminação, ou seja, ser impessoal, né? Não pensar que o fulano apoiou o Beltrano na eleição anterior, que o fulano é mais bonitinho do que o Beltrano, o fulano gosta mais do partido A, B ou C, o fulano é amigo ou deixou de ser amigo do Beltrano. Isso não cabe no nosso país. O artigo 37 da Constituição rege que a impessoalidade deve ser um dos princípios da administração pública. Eu quero plantar essa sementinha na cabeça dos senhores. Por falta de concurso público, infelizmente, em muitos municípios do nosso estado, do Brasil afora, esse princípio ele é muito ferido, onde as pessoas escolhem os outros por amizade, mas não por capacidade técnica, não por entender que aquela pessoa tem experiência, e sim se coloca por indicação, por série de outros motivos, menos pela impessoalidade. Um casinho ou outro que a gente vê ali que existe a impessoalidade, mas na sua grande maioria não. Moralidade. A gente pode entender que isso pode levar à palavra moral, mas não, vamos lá. O princípio da moralidade obriga os agentes públicos a atuarem em conformidade com princípios éticos, né? Se a gente for falar de ética, esse princípio da moralidade, ele vai abranger todos os outros princípios, porque se eu não ajo com legalidade, com impessoalidade, com publicidade e com a eficiência, eu termino ferindo todos os outros princípios. Então, nós temos que ter ética, né, no tratar com a questão pública, com a coisa pública, com o dinheiro público, né? E se nós ferimos a legalidade, nós passamos a andar na ilegalidade. E a ilegalidade, existem os códigos penais que regem, que dizem
quais são as penas que deverão ser adotadas para as pessoas que andam ferindo a lei. Publicidade, esse tema aqui, talvez hoje seja o mais complicado que nós temos dentro do município. Prestação de contas à população. 6 meses de mandato, 6 meses sem o portal da transparência ser alimentado, 6 meses sem ninguém, nenhum cidadão desse município poder fiscalizar. E outra, eu vou abordar um tópico na próxima semana sobre o Diário Oficial da União. Curiosamente, as coisas aparecem para a gente, né? E eu vi um tema muito voltado a essa questão do Diário Oficial, né? Em que, no meu entendimento, e aí para depois não falarem que eu estou falando sem provas, apesar de que aqui a gente tem direitos, né? Mas eu digo que o Diário Oficial, ele de maneira muito estranha, tem funcionado, trazendo informações que, no meu entendimento, é muito claro, são informações com datas retroativas. E isso é gravíssimo. Inclusive, também, como eu venho falando, nós já informamos, para depois não ficar como alerta, as autoridades competentes sobre o Diário Oficial. Muito estranhamente, ele tem publicação de meses e meses atrás. Publica-se hoje um ato que foi, abre aspas, tomado lá atrás, fevereiro, março, abril. Não existe isso. No meu entendimento, está muito errado. Então, a publicidade é um dos pontos mais feridos no município. E ainda, só para abordar um tema, hoje, a questão do portal da transparência, senhores, isso dá cassação de mandato. Isso não é nada simples. Isso dá cassação de mandato. Nós já informamos sobre o portal da transparência. Eficiência. O princípio da eficiência se resume no conceito de boa administração, sem ferir o princípio da legalidade, ou seja, estando dentro da lei. É dever do servidor público atuar a fim de oferecer o melhor serviço possível, preservando os recursos públicos, não privados. O gestor, ele é público. Então, o recurso é dele? Não, o recurso é do povo. Ele tem que administrar com todos esses princípios. Ou seja, a administração pública deve sempre priorizar a execução de serviços com ótima qualidade, respeitando os princípios administrativos e fazendo uso correto do orçamento público, evitando desperdício. Mas também, evitar desperdício não é deixar de aplicar. Não é você esquecer que a comunidade lá no interior está sem ACS, como vem sendo cobrado aqui há muito tempo por muitos colegas. E olha, isso é algo que fere, não é só, abre aspas, a oposição. Eu não me considero, apesar de que a palavra que aplicam é isso, eu de verdade me considero um alerta, um alarme ao Poder Executivo, porque quando eu aviso aqui, eu estou sempre me antecipando a algo que lá na frente vai acontecer. Escutem. Esse filme ele é repetido, ele não passa só aqui, ele já passou em Manaus recentemente, e tem passado em muitos municípios do Brasil afora. Mas parece que ninguém assiste o filme. Não estou falando dos colegas, eu estou falando de algumas pessoas da administração executiva, da administração pública do município. Insistem num erro banal, um erro que a gente já sabe o final da novela. Isso vai terminar sendo drástico. Infelizmente, Itacoatiara vai, infelizmente, estar aí nas páginas dos jornais. Espero que não, mas o que tudo caminha para isso, porque todos os 5 princípios da administração pública que são regidos pela Constituição, artigo 37, são feridos diariamente. Uma parte para o colega Richardson. Vereador Dr. Robson, obrigado pela parte. Vendo atentamente, primeiro parabenizar pelo discurso de Vossa Excelência, que fala aí dos princípios. A nossa Carta Magna coloca o princípio da legalidade na frente do princípio da moralidade. E o que leva muitos gestores ao seguinte pensamento: se o processo está legal, não precisa necessariamente estar moral. Só que não é bem assim. Apesar de existir as exceções, o princípio da moralidade, quando quebrado, pode levar o gestor à anulação do seu procedimento imoral. Então, parabéns pela colocação de Vossa Excelência, pontuando. Desde já, senhor presidente, passo aí os 9 minutos do Partido Liberal para que o vereador Dr. Robson continue aí colocando
os princípios que norteiam a administração pública. Parabéns, vereador, pelo pronunciamento. Passando 9 minutos do PL. Okay. Obrigado, vereador Richardson. Então, hoje, no meu entendimento, eu acredito que de muitos, principalmente da população, tem muita coisa que está aí às escuras, que nós não conseguimos compreender. E como eu falei anteriormente sobre o princípio que rege aqui a questão da transparência, né, da publicidade. Então, tem coisas que a gente fica a se perguntar, né? E no momento em que as pessoas nos questionam como representantes da população, nós não sabemos responder, haja vista nem a gente sabe, né? Então, prefeito, nós solicitamos que alimente o portal da transparência, porque isso, repetindo, da cassação de mandato, e nós estaremos informando nesse quesito a justiça, porque já tem 6 meses, eu me recordo que na gestão anterior, quando médico aqui no hospital, sempre atento nas questões políticas, o ex-prefeito recebia notificação por conta também do portal da transparência e o juiz dava 48 horas sobre pena de afastamento do mandato, se não fosse alimentado. Nós temos hoje 6 meses sem alimentar o portal da transparência. Portanto, isso é de interesse meu, isso é de interesse de todos os vereadores desta casa, isso é do interesse da população que colocou a cada um que está aqui para representá-lo. Então, todos os eleitores de Itacoatiara têm interesse em saber quem está contratado, quem deixou de ser contratado, ou como que está fluindo aqui os contratos no município, como é que está acontecendo o gasto com a coisa pública, com o recurso público, que, mais uma vez repetindo, não é de propriedade privada, é público. Então, nós temos o direito legal de conhecer com que está sendo gasto esse recurso. Eu queria só lembrar aos senhores que hoje eu recebi uma dezena de pedidos, e os senhores tenho certeza que também têm levado ao conhecimento do prefeito sobre iluminação pública. Meus amigos, eu acredito que agora esse é um dos maiores temas. Lógico, a cheia, veio o Covid primeiro, depois a cheia, agora a iluminação pública. O nosso município passa por um caos na segurança, o nosso estado passa por um caos. Ontem, nós escutávamos rumores de que pessoas de um determinado bairro iriam atacar na cidade. Podia ser conversa, mas existia, e a população se amedronta com isso. Outras informações de que na estrada, lá próximo da Litiara, tinha um caminhão pegando fogo. Ninguém sabia se isso era verdade. Mas uma coisa, a população reclamava da escuridão dentro do nosso município. Você caminha na orla da cidade, está escuro. Você vai para a Avenida Parque, está escura. Você vai para qualquer bairro da cidade, como se não fosse só a buraqueira, também está escuro. E aí o cidadão tem que frear sua moto para passar no buraco. O malandro que está ali perto de olho, aproveitando a oportunidade, vai lá e rouba o cidadão de bem que só está querendo transitar e chegar na sua casa. Então, nós temos um problema hoje com a iluminação pública, prefeito. Segundo informações de pessoas que buscam diretamente a administração, fala-se que vão fazer um processo de licitação para poder comprar a luminária, para poder comprar fiação e ajeitar. Mas 6 meses já dava para ter pensado nisso, prefeito. Então, a iluminação pública, Diário Oficial, acabei de falar, o fornecimento, falei ontem sobre uma empresa da licitação com a verba do Fundeb, recurso para merenda escolar, que teve esses dias aí um pregão. E, como eu falei ontem, para ficar mais explicado, uma padaria do Vieira Alves ganhou quase 300 itens do pregão, e a padaria vai fornecer pão para Itacoatiara, não tem uma filial dela aqui. Eu fico pensando, o pão de hoje vai chegar para amanhã para a escola que está no Arari, deve ser isso. Como vai chegar esse pão lá? Duro que nem um concreto. Se a padaria daqui não teve a oportunidade de ganhar os 30% que deve ser por lei garantido à empresa do município de Itacoatiara, não foi garantido. Isso é uma licitação, todas as outras não foram preservadas. A lei é o que menos importa para essa administração, a legalidade está ficando de lado. Isso eu estou alertando, prefeito. Tenha certeza que lá na frente o senhor vai entender que o que eu estou fazendo é para o seu próprio bem. Eu não estou aqui querendo mostrar para o senhor que eu sei da lei, que o senhor não sabe, eu nem sei, talvez o senhor saiba melhor do que eu em alguns pontos.
Mas eu quero lhe alertar que isso aqui é básico, é direito do cidadão saber. Se o senhor não sabe, como gestor, o senhor tem que procurar entender, porque senão o senhor vai se complicar, não sou eu. E é dever dessa casa fiscalizar, é dever dessa casa alertar ao senhor que está errado, e eu estou lhe alertando mais uma vez, porque senão quem vai ser responsabilizado pelos atos que muitas pessoas que lhe circundam estão tomando é o senhor, como detentor da pasta da prefeitura. Não sou eu, Robson, eu estou fazendo o meu papel, e não é atacando de maneira ridícula a minha pessoa com informações fakes, que hoje, inclusive, diminuiu em 30 mil reais o meu salário, segundo os fakes, caiu para 50, né? E aí, quem sabe, amanhã ele chegue num valor real. Mas o que eu estou querendo alertar é que os princípios têm sido feridos. E nós, como vereadores dessa casa, representantes do povo nesse município, temos que atentar para isso, para depois nós não sermos taxados como, infelizmente, a população nos taxa. Eu digo genericamente, me coloco junto, o político em si, que diz assim, o político não faz nada. Estou falando de mim também, estou falando de todos. Nós temos que mostrar que nós estamos de olho nos princípios da administração. Eu tenho certeza que os nobres colegas aqui também estão de olho nisso. E eu tenho certeza que em um determinado momento isso vai chegar num nível tão inaceitável que a gente vai ter que começar a cobrar com mais afinco, né? Com mais firmeza, a uma gestão que tem feito de gato e sapato a população de Itacoatiara. Infelizmente, essa é a realidade. Eu tenho certeza absoluta que dentro da cabeça de cada um de vocês, vocês sabem que eu estou falando a verdade. Por questão de lados políticos, a gente entende que cada um tem sua opinião. Mas lá dentro, no fundo, todos entendem que o município está puxado o freio de mão e com o pé no freio também. O município está travado na burocracia para ficar melhor, de uma administração que insiste em andar na ilegalidade. Eu estou aqui fazendo um alerta, não sou detentor da maior moralidade desse município. Tenha certeza que não, ninguém é. Mas eu sou detentor de um cargo que a população me confiou. Sou detentor da palavra, de falar com vocês, assim como todos os nobres colegas aqui também são. É direito de cada um se expressar, ter a sua opinião e ter a sua opinião respeitada, sem ser tolhido desse direito. É direito de cada cidadão colocar um político no seu devido lugar, colocar ele como prefeito, como vereador, mas é um dever também da população na próxima eleição, e no nosso Brasil é obrigação, né? Senão a gente fica tolhido de certos direitos. É um dever da nossa população de votar também. Então a população que coloca, ela tira, e eu tenho certeza que quem está fazendo um bom trabalho, como os nobres colegas vereadores, terão o seu retorno aqui garantido. Como falou ontem, de maneira muito serena, brincando, como sempre tem feito, mas com muita responsabilidade, vereador Marcos, a única cadeira que não vai a sua, né, vereador? Então, assim, tem muita gente que briga hoje por essa vaga, e a gente tem que dar o valor a cada minuto para ela. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho certeza que muitos colegas aqui querem fazer também da mesma forma e estão fazendo da mesma forma. Para concluir, eu digo que isso que eu estou passando, que eu estou fazendo, é uma fase da minha vida onde eu estou tendo o maior aprendizado. É um desafio. Eu sou acostumado a vencer desafios. Tenha certeza que esse daqui, para mim, se Deus quiser, que eu tenho meu Deus à frente de tudo, tenho orado a cada dia, inclusive de joelho, como eu tenho feito. Mas por esse daqui eu passo, com a ajuda do meu Deus e do meu trabalho. Muito obrigado.